Então, continuando essa aula que dá uma geral sobre o que a gente vê na disciplina, é interessante a gente pensar o que é que faz um algoritmo ser um bom algoritmo, né? Em geral, a gente considera que um algoritmo é um bom algoritmo quando ele é um algoritmo correto, quer dizer, ele resolve todas as instâncias de um problema da forma correta, e quando ele é eficiente, tanto em termos de tempo de processamento, quanto em termos de espaço em memória que ele precisa para executar. Às vezes, e a gente também vai tocar um pouquinho nesse assunto durante o curso, o problema a ser resolvido é computacionalmente tão difícil que a gente aceita um algoritmo que não retorna sempre a saída ótima, o resultado ótimo, mas que retorna uma aproximação boa de uma saída ótima, em troca dele ser mais eficiente do que um que teria que resultar na saída ótima. Como é que a gente mede a eficiência de um algoritmo? Né? Porque se esse curso é todo sobre vamos decidir quais são os melhores algoritmos, é preciso que a gente saiba medir a eficiência de um algoritmo. Uma forma muito simples, mas ao mesmo tempo bastante trabalhosa de medir a eficiência de um algoritmo é simplesmente implementar o algoritmo em uma linguagem de programação e fazer uns experimentos, como por exemplo eu fiz esse. Eu implementei o Insertion Sort, Merge Sort e Selection Sort, e eu medi para várias entradas diferentes, arrays de tamanhos diferentes. A entrada de cada um desses algoritmos é um array de números a serem ordenados. E eu comecei a realizar os experimentos considerando arrays pequenos, de poucas unidades, depois dezenas, centenas, até 40.000 elementos no array, mais ou menos, em torno de 40.000 elementos no array. Esses elementos escolhidos de forma aleatória, e eu medi o tempo de execução, implementei em Java e medi o tempo de execução, e no eixo X eu apresento esse tempo de execução. A gente vê que o Selection Sort, que é o azul, ele tem baixo desempenho, e que o melhor é o Merge Sort. Aqui é com um zoom maior, para a gente ver que o Merge Sort, ele não é linear, a gente vai ver isso em breve, mas ele também não é computacionalmente livre, ele não é de graça, né? Ele sobe um pouquinho, mas os outros dois sobem tanto em termos de tempo de execução que a gente mal vê a curva da subida do Merge Sort. Mas será que é bacana eu medir a eficiência de um algoritmo dessa forma? Para medir a eficiência dessa forma, eu primeiro preciso implementar os algoritmos, o que nem sempre é rápido de se fazer, como foi nesse caso. Segundo, eu preciso escolher uma linguagem de programação, e meu experimento vai ficar completamente dependente da linguagem de programação e da runtime que eu usar, inclusive até da versão da runtime que eu usar. Depois, esse experimento vai ficar também completamente dependente do hardware onde ele for rodado. Né? Se eu rodar, por exemplo, 2 algoritmos em máquinas diferentes, pode ser que o resultado seja errado, considerar que um é mais lento que o outro, pode ser apenas o efeito de um hardware ser mais lento do que o outro. Fora também que os tempos de execução que eu medi são completamente dependentes das entradas que foram usadas para o meu algoritmo. Então, essa forma de medir a eficiência de algoritmo, essa forma empírica não é bacana. Então, os cientistas da computação inventaram uma forma de medir o desempenho, a eficiência dos algoritmos, e ela é independente de hardware, independente de linguagem de programação, independente de runtime, de plataforma. E a gente chama isso de análise assintótica. E a gente usa uma notação para fazer essa análise, que é o grande O, que a gente vai ver nesse curso. Enquanto a gente está aprendendo a avaliar a eficiência dos algoritmos usando análise assintótica, a gente vai também aprender algumas técnicas que são muito úteis para projetar bons algoritmos. Cada técnica vai ser melhor em situações diferentes. Então, a gente vai ver, por exemplo, divisão e conquista, programação dinâmica, algoritmos gulosos, backtracking, branch and bounds, randomização e outras. A gente também vai ver outros assuntos, como, por exemplo, implementação de estruturas de dados. As estruturas de dados são bastante importantes nesse aspecto de escrever bons algoritmos,
né? E finalmente a gente vai estudar também os problemas NP complexos, que são aqueles problemas que eles são tão complexos que uma solução ótima, ela nem sempre você não vai conseguir uma solução em um tempo razoável. E aí é quando as heurísticas, que são soluções, que são aproximações, podem ser usadas. A gente vai ver também algoritmos exatos para casos especiais, o que é força bruta. É importante que a gente perceba que toda essa dificuldade de avaliar a eficiência dos algoritmos, ela é importante, em especial porque os computadores onde os algoritmos vão executar, de fato, eles têm espaço em memória limitado e eles têm processamento limitado no tempo. Então, a gente precisa usar esses recursos de forma sábia. Se a gente não precisasse se preocupar com performance, a gente precisaria pelo menos nos preocupar com corretude, né, com se o algoritmo é correto. A gente também vai ver uma técnica ou outra para avaliar a corretude de algoritmos. Então, o que é que a gente vai aprender nesse curso? Primeiro, como eu já falei, nós todos vamos nos tornar programadores melhores. Nós vamos aguçar as nossas habilidades matemáticas e analíticas, porque a análise assintótica dos algoritmos, ela necessita de habilidades matemáticas e analíticas. Vamos melhorar nossa capacidade de pensar em boas estruturas de dados e no final a gente vai ter um portfólio de soluções boas, criativas e comprovadamente eficientes para uma série de problemas tradicionais da ciência da computação, como, por exemplo, ordenação e pesquisa. Por que estudar algoritmos? Acho que já ficou bem claro. A questão da performance é muito importante porque os recursos são limitados. Então, às vezes, melhorar a performance de um algoritmo é tão bom quanto melhorar a performance dos processadores. Os algoritmos são importantes para todos os ramos da ciência, né? Mesmo, por exemplo, biólogos, meteorologistas e químicos, etc., médicos, todos eles, todo mundo hoje em dia depende um pouco de algoritmos. É um curso desafiador, trabalha o cérebro e é sempre bom trabalhar o cérebro. É um curso também que a gente pode, de vez em quando estiver com tédio, tentar fazer algum desafio, porque também é divertido. Às vezes você pega um algoritmo para entender, ou um problema para resolver, e resolver da melhor forma. Então, você vai fazer a primeira versão, aí vai achar que pode ser melhor, até ter N versões, até você se agradar de alguma. E, finalmente, também é importante estudar algoritmos para aquelas pessoas que têm o interesse em, por exemplo, fazer internships em grandes empresas como Google e Facebook, ou até trabalhar nessas empresas, porque as entrevistas dessas empresas abordam, na grande maioria do tempo, os assuntos que são vistos nessa disciplina. É uma disciplina difícil, mas como ela é desafiadora e interessante e divertida, é uma dificuldade que a gente consegue contornar. A gente precisa de pré-requisitos de programação, de estrutura de dados, de matemática discreta, de grafos. Para projetar e analisar algoritmos, a gente precisa entender que as soluções nem sempre são óbvias. Então, às vezes, a gente passa um tempo para entender uma solução que já é comprovadamente boa, que alguém fez, que alguém escreveu aquela solução, e a gente às vezes passa até algum tempo só para entender a solução. Depois que a gente entende, é que a gente vai conseguir fazer uma análise daquela solução. Então, a gente precisa de habilidade matemática, de habilidade de programação. E depois que a gente tiver aprendido uma série de técnicas que vai melhorar a nossa capacidade de projetar bons algoritmos, a gente vai ver que escrever um algoritmo para resolver um problema, apesar do nosso conhecimento agora ser maior, parece que ficou mais difícil, porque agora a gente tem tantas opções para usar, a gente aumentou tanto o espaço de busca da gente, então encontrar a melhor solução ou uma solução adequada vai ser cada vez mais desafiador. Mas no final dizem que um curso como esse é a linha que separa os programadores habilidosos dos programadores novatos, né? Então acho que
passar por esse desafio, estudar bastante essa disciplina para passar para o desafio, passar para ser programadores habilidosos, vai ser interessante para todos. Dicas para se dar bem nesse curso seria estudar, obviamente, fazer os exercícios, não acumular assunto, coisas que vocês todos já sabem, nunca deixar para depois. Procurar ajuda quando tiver problemas. Que ajuda você pode procurar? Você pode procurar a mim, você pode procurar um monitor, eles já estão cadastrados no Classroom, então quem postar alguma dúvida por lá, por exemplo, eles já podem responder. E vocês podem procurar os próprios amigos de vocês. Então, quando a gente fala de programação, sempre tem uma pessoa ou outra que tem mais facilidade, e essa pessoa também está convidada a responder as dúvidas que forem postadas lá no nosso Classroom. Nós vamos ter aulas presenciais, apenas essa primeira semana, que como eu ainda não cheguei no Brasil, a gente vai ter esses vídeos. Eu vou tentar fazer outros, talvez, de algum assunto ou outro que seja mais complexo, mas eu não prometo. Temos 2 monitores, que eu já falei, Diego Franklin. Podemos usar o Classroom para as discussões, avisos, publicações. Vamos ter 4 mini provas. Eu espero que a essa altura do campeonato vocês já tenham conseguido o livro texto que eu já mandei para vocês por e-mail, que é o livro do Cormen. Ele é um livro grande, extenso, de assunto denso, então eu resolvi quebrar em 4. Eu estou chamando mini provas só para vocês não se assustarem, mas são 4 provas normais, para a gente quebrar os assuntos em pedaços menores para vocês estudarem. E eu pretendo fazer um mini projeto que depois eu passo pessoalmente para vocês como é um mini projeto, mas que na verdade seria ponto extra. Eu estou pensando em um mini projeto que consiga aumentar a média das provas entre meio ponto e 1 ponto. Estou decidindo ainda.